mais de 30 espaços religiosos formais foram destruídos. Do terreiro, a messiânica, a católicos, pentecostais, a essas igrejas independentes, fragmentadas, subversivas, que ninguém consegue controlar, porque elas surgem, somem, voltam, uma devastação. O crime da Braskem rasga o tecido relacional. E aí quando a Igreja Batista do Pinheiro luta para continuar no território, que esse é o único espaço religioso que não pertence a Braskem. A Igreja Batista do Pinheiro foi um dos últimos imóveis desocupados dentro dos 5 bairros destruídos pela Braskem em Maceió. Ela resistia na rua Miguel Palmeira até a chegada da Defesa Civil para desocupar o imóvel durante um culto em 4 de dezembro de 2023. Símbolo da resistência contra a mineração na capital alagoana, a casa liderada pelo pastor Wellington Santos esteve na lista das 23 interdições feitas pela Defesa Civil após o colapso da mina 18 da mineradora. Chegou num dia de domingo, como o dia de hoje, num culto, diriam, vocês têm tal tempo para tirar tudo que possível e para fechar a igreja. E foi nesse terror todo que a igreja saiu e ficou sem saber naquele momento o que fazer. Carlos Eduardo conheceu a Igreja do Pinheiro com 8 anos e aos 29 já viveu muita coisa por lá. Acompanhando a reportagem, ele voltou pela primeira vez a uma das casas do bairro que ele mesmo ajudou a esvaziar. O imóvel vizinho ao espaço religioso ainda guarda entre ruínas e goteiras pequenas marcas da fé dos seus antigos moradores. Aí está no meio de ruínas, mas é o contraditório. Estamos no meio de uma ruína aqui de uma casa, mas aqui do lado tem vida. E do outro não tem. Então tem toda essa pergunta, como um lado pode estar com risco de afundar e o outro não. Após a interdição do espaço, os membros da Igreja do Pinheiro se mobilizaram para reverter a ordem judicial que os impede de voltar ao imóvel. O processo segue parado, sem resolução. A comissão jurídica da igreja contesta o mapa de risco elaborado pela Defesa Civil, que colocou o imóvel em área de desocupação. A 50 metros em linha reta aqui da igreja tem uma creche do Estado funcionando. Todos os dias da semana, aqui. Aqui em linha reta, a 80 metros, tem uma quadra que toda noite a galera joga bola. Já fizeram vários laudos, junto com alguns professores aqui do Estado também, né? Mostra que não tem um risco de afundar, visto que o afundamento que ela teria num ano seria de, se eu não estou enganado, de 0,7 milímetros, tipo algo que por ano. Então algo que não ia trazer o risco para a igreja, visto que engenheiros da própria igreja já fizeram laudos para a igreja dizendo que não tem risco de afundar. Hoje os encontros são realizados em uma casa alugada a 500 metros da igreja interditada. O imóvel de 2 andares também fica no bairro do Pinheiro, mas em uma região que não está em risco, segundo a Defesa Civil. Inajara dos Santos, além de frequentadora, trabalhava na Igreja do Pinheiro e perdeu o emprego após a desocupação do imóvel. Para piorar, também perdeu a casa. Ela e a família moravam há 42 anos no tradicional bairro do Mutange e precisaram sair às pressas da moradia. O esforço hoje é grande para conseguir frequentar os cultos. Da minha casa para a igreja, não a casa aqui, a Igreja Batista era 5 minutos da minha casa para a igreja, entendeu? E agora não, agora eu tenho que deslocar do tabuleiro até aqui, entendeu? E perdi meu pai. Meu pai tinha problemas de mal de Parkinson, isso já se agravou. O meu pai, ele em 2022, ele começou a ter depressão e não querer se alimentar. Isso afetou não só ele, como a família em si. Já a Ana Lindalva nasceu e cresceu no Pinheiro. E hoje também mora longe da casa onde a família criou raízes, agora em ruínas. A minha história da minha casa, eu morava em uma casa que é de herdeiros da minha avó. Então a história da minha avó, a história da minha mãe, ela ficou na memória. Fisicamente a gente não tem mais aquele espaço. Quando a gente foi expulso do bairro, a nossa realidade não permitia que a gente alugasse uma casa próximo à igreja, por conta dos valores dos aluguéis que subiram. Então a questão financeira
foi totalmente prejudicada. Mesmo a Braskem pagando o auxílio aluguel, a realidade da gente não permitia que a gente ficasse próximo do bairro. Até 2018, quando a movimentação do solo começou a surgir, o Pinheiro possuía padrão de renda mais alto em relação a outros bairros removidos. O bairro se verticalizava com novos empreendimentos imobiliários. Por isso, o pastor Wellington afirma que a luta para permanecer também é contra um crime imobiliário. O acordo assinado em 2019 pela Braskem, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União estabelece que a mineradora vire dona da área dos imóveis que indenizar. Desde 2018, foram mais de 14 mil imóveis que passaram para o controle da petroquímica. A gente não está lutando por culto. A gente está lutando para que esse espaço seja um espaço de denúncia e de resistência e de disputa da memória e do território. Porque esse espaço não pertence a Braskem e o terreno aqui de frente, que nós temos uma horta agroecológica. Todo o resto pertence a Braskem.